Muito bem, boa tarde para todos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse, o verso 7. Todos? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Jesus amado, somos aqui pessoas terrenas, sujeitas a todas as influências ainda da terra, mas estamos buscando o poder supremo da divindade que é vinda do céu para os nossos corações. Temos já a primícia disso em nós, que é o batismo do Espírito Santo, porque cremos no mensageiro que o Senhor enviou. Isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Muito bem, começando com a obra-prima, no parágrafo 172, o profeta diz: o Alfa e o Ômega são o mesmo. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Vocês entendem o que é isto? Todos entendem? O Alfa é o noivo, o Ômega é a noiva. Que ele comparou aqui com o corpo da palavra. Antigamente as tipografias eram feitas de montagens de letras. Hoje é fototipo, fotolita, coiseira muito mais fácil. Naquele tempo tinha um quadro que a gente colocava letra por letra. Então aquilo lá, as 25 letras, é considerado o corpo da palavra para a tipografia. Naquele tempo. Hoje eu não sei como é. Bom, notamos que Jesus buscou isso. O alfa é o A do grego. O ômega é o Z do grego. Então ele está falando na primeira letra e na última. Se tem a primeira letra e a última, as outras estão em escala. As outras estão compondo. Então ele é o alfa e o ômega. Ele não falou nada do B, do C, do D, nada. Só falou do alfa e do ômega, que complementa todo o corpo da palavra. 173 ele diz: o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Quer dizer, o ministério de Jesus e o ministério da noiva são o mesmo. É o mesmo ministério. O alfa e o ômega. A última mensagem, a primeira mensagem e a última mensagem são a mesma. Eu sou o alfa e o ômega. Aí haverá um dia que não será chamado de dia e nem noite, mas no entardecer haverá luz. Veja, alfa e ômega. Isto é o primeiro e o último. Aí o profeta diz: meus irmãos, poderíamos ficar horas nisto. Observem uma coisa. O alfa é o filho do homem. Jesus diz: eu sou o filho do homem, para isso veio. Quando se fala o filho do homem, se define o artigo, o filho do homem. Não é um filho do homem,
o Filho do Homem. Cada profeta do passado foi um filho do homem. Vê que isso, fala, profetiza Filho do Homem. Mas quando chegou em Jesus, ele era a plenitude da divindade. Todos os profetas do passado, eles tinham partes da divindade. Era parcialmente a divindade. Em Jesus, era a plenitude da divindade. A divindade não é uma santidade que nós pensamos assim, separar, ser santo. A divindade é a palavra. Quer dizer, a plenitude da palavra estava em Jesus Cristo. Portanto, quando os outros profetas diziam ao povo, eles diziam assim, assim diz o Senhor. E falava a palavra que o Senhor mandou. Quando chegou Jesus, ele não falava assim diz o Senhor. Ele dizia, na verdade eu vos digo, porque a palavra estava nele. Ele era a palavra, total, encarnado. Note bem, então, ele é o Filho do Homem. Agora, nós temos uma interrogação aqui. Qual é a atração? Qual é a atração? Cada tempo, Deus trouxe uma atração para o mundo, para que o mundo fitasse naquilo. A crucificação de Jesus foi uma atração. O batismo de João foi uma atração. Foi uma atração tirar o povo da igreja, da lei, e colocar na igreja da graça. Uma atração que trouxe calamidade de coisas. E cada tempo nós temos uma atração que chama a nossa atenção para aquilo. Na nossa era, o profeta prega a mensagem qual é a atração sobre a montanha. Só estou adiantando alguma coisinha para vocês. Então veja bem. Agora vamos para a atração no Rio Jordão. Aqui lá, para nós fazemos aquilo ser comum. Porque nós não estamos vivendo ou convivendo o estado que João estava e que a igreja estava. Mas para o mundo religioso daquele tempo, foi uma grande atração, o Jordão. Note-se que, no parágrafo 83 da obra-prima, agora a outra atração que toma lugar. O irmão Brana aqui faz uma chave, e o irmão Brana falando de João. Quando ele se levantou da água, este profeta que havia sido tão leal para declarar sua era e o tempo, sua era e o tempo, ele olhou para cima e viu os céus se abrirem, e ele viu o Espírito Santo de Deus como uma pomba descendo sobre ele, e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, em quem eu posso morar nele, tenho prazer de morar nele. O profeta diz aqui nesse parágrafo, 83 da obra-prima, Deus estava vindicando a mensagem de um profeta. Vindicar é fazer ela ser verdadeira. Quer dizer isso. E que o que estava atraindo a atenção no Jordão. Aquilo foi muito alto para os religiosos daquele tempo. Que os religiosos estavam crendo ainda no sangue dos animais. Era uma coisa normal deles. Porém, João vem e aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi uma grande atração. Atração do ômega. Aliás, do alfa. E a atração do ômega? Note bem. O ministério do Filho do Homem, ele é um ministério teofânico. Ele não é ministério físico. Ele é ministério teofânico. Você nota que
Jesus, ali onde nós lemos, fala que nós vamos ler ainda em Mateus, ele fala que ele veio no reino do Pai. Não é no reino de Jesus, é no reino do Pai. E no reino do Pai é teofania. Lá ele veio como o Filho do Homem. E aqui no Ômega, o Ômega não é o Filho do Homem. O profeta não era o Filho do Homem. Ele mesmo chegou a dizer nas mensagens ungidas do último dia, que ele não é o Filho do Homem. Mas o que é? Ele veio manifestar o Filho do Homem. Vocês vão ler em Lucas 17, do 20 ao 30, Jesus falando que haveria de manifestar o Filho do Homem. Quer dizer, o que é manifestar o Filho do Homem? É o poder, todas as coisas que o Filho do Homem tinha e tem, agora esse último tempo é fazer ele exercer, é exercitar ele, movimentar e fazer exercício dele, manifestar isso, fazer o exercício do poder. Ele não diz, você vê, vamos mais para frente. Então veja bem, hoje tem se cumprido esta escritura, no parágrafo 87. Bom, aqui nós vimos a vindicação da mensagem de João Batista. Lembra? A vindicação da mensagem de João Batista. O profeta diz aqui, Deus estava vindicando a mensagem de um profeta que estava atraindo atenção lá no Jordão. Vindicando. Agora nós temos que vindicar do Ômega. Essa é a vindicação do Alfa. A vindicação do Ômega, no parágrafo 87 da mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 87, o profeta diz, pergunto a vocês daqui de Jeffersonville, que consideram, olha a palavra do irmão aí, que consideram o que sucedeu aqui no ano de 1933, quando esta luz sobrenatural pousou sobre o rio, quando estávamos batizando 500 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu era um pequeno jovem, de uns 24 anos, Jeffersonville. Que disse a voz que procedeu daquela luz? Que foi que aconteceu aqui no final da Rua Spring? Quando o jornal de Louisville escreveu algo sobre isto e dali passou a todos os jornais e até mesmo ao Canadá, o Dr. Levi, e recortou do jornal no ano de 1933, estava eu batizando a pessoa de número 17. Na numerologia, não existe número composto. A numerologia soma-se números simples. Aliás, soma-se número composto para dar o número simples. 7 com 1, que é 17, dá 8. O número 8 é o número da eternidade. Quando desceu uma luz do céu, brilhando ali como uma estrela, então uma voz disse, assim como João Batista foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, sua mensagem anunciará a segunda vinda a todo mundo. Hoje tem cumprido essa escritura. Obrigado, Senhor. Observem. Deus estava vindicando a mensagem do nosso profeta. Deu para entender bem? Deus estava vindicando a mensagem do nosso profeta, a mensagem do Ômega. Como ele vindicou a mensagem do Alfa, aqui ele vindica a mensagem do Ômega. Quando se tem a vindicação, então após a vindicação vem a adoção. Essa adoção, ela não é aquela que nós usamos aqui no termo popular,
de pegar um filho dos outros para criar. Essa adoção não é isso. Essa adoção é para o próprio filho, ela é uma adoção diferente, usada lá no Velho Testamento. Quer dizer, eles não adotavam filho estranho. Adotar quer dizer fazer ele ser educado para chegar a um comportamento de filho que pode reger o lugar do pai, que pode tomar controle das propriedades do pai. Então, depois que fazia isso através de um tutor, aí quando o tutor visse que aquela pessoa tinha mesmo a capacidade de ser o próximo proprietário, então ele levava lá e fazia a adoção, dava todo o poder àquele filho. Veja bem, então, vindicação quer dizer que isso é verdade. Lembre-se, agora, adoção é depois da vindicação. Na mensagem manifestação dos filhos de Deus, que é aquela mensagem de adoção, no parágrafo 114, o profeta disse: mas nós fomos predestinados. Agora aqui está o que eu estou tentando conseguir para vocês, para esses filhos do último dia. Vê você? Fomos predestinados. Aí aqui tem uma chave, e está escrito para, e fecha a chave. Fez a chave, escrita para, e aí fecha a chave. O profeta diz, nessa mensagem mesmo, adoção aí, que esse para é um processo. Como vamos supor, você vai daqui para São Paulo. Você só para de estar nesse para quando você chegar no local. Deu para entender essa expressão? Enquanto você está 100 quilômetros, 10 metros antes de chegar no ponto, você ainda está no para. Porque isso não é para de parar, é para de ir. Entendeu? Não é parar, para, processo, prosseguir. Para a adoção. Esse processo é o que nós estamos nele. Essa adoção plena, ela só chegará em nós quando nós estivermos com o corpo glorioso. Enquanto nós estivermos nesse corpo teofânico, nós estamos em processo, indo para a adoção. Agora, parágrafo 115, o profeta diz: agora aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais um pouquinho. Eles dizem: eu nasci de novo. Louvado seja Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Ótimo. Você é um filho de Deus. Isso é certo. Mas não é sobre isso. Não é ser só filho de Deus. Aí que vem a eleição. Que a eleição é a escolha do adotado. A previdência de Deus, a presciência de Deus, viu nós adotados. Adotado quer dizer, viu nós com um corpo glorioso. Porque a adoção que Deus prometeu para nós é a adoção do corpo glorioso. Você vê que lá em Romanos fala isso? Geme dentro de nós, esperando a adoção. Né? Então, é a adoção do corpo glorioso. Então, veja bem, o profeta diz, isso é certo, mas não é sobre isso, sobre aquilo ainda que estou falando. Vê, você foi predestinado para a adoção. A adoção é estabelecer um filho. A adoção é estabelecer um filho. Agora observamos aqui, vamos notar no princípio o alfa, o filho do homem, no fim o ômega,
A manifestação do Filho do Homem. Vocês não esqueçam disso. Filho do Homem e a manifestação do Filho do Homem. Filho do Homem era Jesus, manifestação do Filho do Homem é nós, a noiva. Dá para entender? Às vezes a gente repete assim para vocês, necessário. Glorioso e glorificado é a mesma coisa, é a mesma palavra. A adoção do alfa para o noivo falar. Vocês vão notar aqui que eu vou mostrar a adoção do noivo. A adoção do alfa é para o noivo falar. E a adoção do ômega é para a noiva falar. Entendeu esse? Dá para entender? Agora, note bem. A adoção do noivo, do alfa, é para o noivo falar. Lá no Monte da Transfiguração, a adoção do alfa. Lá no Monte Pôr do Sol, a adoção do ômega. Presta bem atenção nisso para nós não fazer confusão. Vocês vão notar que o que aconteceu com Jesus, o Filho do Homem, aconteceu com o irmão Branham na manifestação do Filho do Homem. Esse é muito necessário nós prestar atenção nesse sentido. O que aconteceu com Jesus, o Filho do Homem, acontece a mesma coisinha com o profeta que veio manifestar o Filho do Homem. Mesma coisinha. Você vê que a mesma coisa que aconteceu no Jordão com o Filho do Homem, aconteceu no rio Ohio com o irmão Branham. Está entendendo? Agora, quando se fala de Filho do Homem, naturalmente nós temos uma concepção que é o ser humano. Que é o ser humano, é o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem, é o ser humano. O Filho do Homem não é o Jesus. Jesus não é Filho do Homem. O Filho do Homem é o que estava dentro de Jesus. É Cristo. O profeta diz, Filho do Homem é Cristo. E Cristo é uma unção. Não é? Todo mundo sabe que Cristo é uma unção, não é? Agora eu vou deixar uma coisa mais clara que o profeta diz aqui. Cristo é uma unção. E o profeta diz, a unção é uma pessoa. Já ouviram isso? Já leram isso? Desvelar de Deus, parágrafo 186. Isso é que nós temos que gravar bem. Cristo não é uma sombra. Não é uma coisa que vem, um orvalho que vem, uma luz que vem. Ele pode até aparecer como um orvalho, como uma luz, mas para nós o que quer dizer Cristo é uma pessoa. Que pessoa é essa? Não é física, porque Deus não está aqui fisicamente. O físico de Deus aqui somos nós. O profeta diz, você tem a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, os pés de Deus. Deus tem uns pés que é o seu, Deus tem a mão que é a sua, Deus tem a boca que é a sua. Não é esse? Mas só que não é o de fora que é Deus, é o de dentro, que é a teofania. Está dentro de você. Então, ele é um ministério teofânico, ele não é um ministério físico. Se nós observarmos assim, essa pessoa, é lógico que como nós sabemos que nem todos são convertidos, mas você não sabe quem é o convertido e quem não é. Então, os que se acham convertidos devem respeitar os não convertidos. Porque a sua unção, a sua pessoa teofânica, pode melhorar a situação daquele que não é convertido. É bênção. A mão de um filho de Deus, o profeta chega a dizer numa mensagem que a mão de uma mãe que é cristã, ela abençoa qualquer coisa. Ela tem poder materno para abençoar. A coisa mais sagrada que nós temos na vida é uma mãe cristã.
E uma pessoa cristã tem o mesmo poder. Você fica buscando poder aonde na sua vida? Por buscar gritar para Jesus: vem Jesus, faz isso, faz aquilo. Está em você. Põe a sua mão e abençoa. Está em você. Põe a sua mão e abençoa. Mas vocês vão entender quando nós começar a estudar em teofania e anjos, que nós temos que conhecer o que é anjos. Vocês vão entender que o anjo do púlpito é maior do que o anjo do céu. Por isso que Paulo não teve medo de falar, ainda que desceu um anjo do céu e pregar um evangelho diferente desse, é maldição. Olha isso. Isso é estranho. Isso é estranho para nós. Parece que é estranho, mas está na mensagem do profeta. Não está estranho. Veja bem, então a mão desse anjo, para mim, por quê? Porque o meu anjo é menor do que o dele. O anjo tem hierarquia, a mesma hierarquia que nós temos aqui no quíntuplo de Efésio, nós temos uma hierarquia no céu. E o primeiro anjo lá do céu é Elohim. O segundo é Serafim. O terceiro é Querubim. O quarto é Arcanjo. E o quinto é anjo. E eles estão em escala. E Deus está usando eles até hoje. Quando Deus veio para visitar Abraão, ele veio Elohim, veio... não, aqueles dois anjos que veio junto. Gabriel e Miguel. Era teofania. Ele não podia comer com Abraão. Teofania não come. O profeta disse que Deus pegou um punhado de terra, jogou para cima, saiu Melquisedeque. Podia comer porque tinha terra misturada com esse anjo. Pegou outro punhado de terra, jogou para cima, soprou, pôs Miguel. Pegou outro punhado, jogou para cima, soprou, pôs Gabriel. Falou, agora você vai lá pregar para o Ló. E eu vou ficar aqui com o Abraão. Meu Deus. Isso não é eu que estou criando, não. Está nas mensagens. Está nas mensagens. Veja bem. Agora, por que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras? Eles vêm na glória do Pai. Esses vieram na glória do Pai. Não veio na glória do Filho. O Filho ainda não tem a total glória do Pai. Você vê lá em São João, tem um mistério tão grande, São João 17. Jesus falou assim, Pai, santifica. Aí ele falou assim, me santifica com aquela glória que o Senhor tinha comigo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, não é a pessoa física de Jesus, é o Logos que estava lá em Deus, é a teofania que estava dentro de Jesus. E ela estava numa bola só, vamos considerar como se fosse uma bola. Aquela bola teve um grande estrondo e saiu um atributo, e esse atributo foi o Filho. O profeta diz, Deus deu à luz o primeiro filho ali. Quando fala deu à luz, não é sair da barriga. Nós temos umas concepções que impedem nós a crer em certas coisas. Deu à luz, quer dizer, ele mostrou luz para ele. Ele saiu com poder para gerar almas. No parágrafo 28, aliás, no verso 28, eu estou lendo Mateus 16. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte até que veja o Filho do Homem no seu reino. No reino do Filho do Homem. Não é no reino de Jesus Cristo. Há muita confusão nisso aí.
O reino de Jesus só virá quando a noiva estiver com um corpo glorioso, subir lá e encontrar com Ele. Até aqui não tem reino de Jesus, é reino do Pai. Ele está sentado no trono do Pai. Note-se que o reino do Filho do Homem não é reino de Jesus. O reino de Jesus é no milênio. É o reino de Davi. Isso precisa marcar bem, que é para vocês não caírem nas ideias das pessoas que isolam um parágrafo e começam. Mateus 17. Nós notamos, vamos para a vindicação, vimos a vindicação do alfa e vimos a vindicação do ômega. Vamos agora para a adoção do alfa. Note bem, vou repetir. Nós vimos até agora, do que eu falei, a vindicação da mensagem do alfa, a vindicação da mensagem do ômega. Vocês lembrou bem isso? Entenderam bem? Agora nós vamos para a adoção do alfa, para depois entrar na adoção do ômega. Em Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, em teofania. Moisés apareceu em teofania. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estamos aqui, e que se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Vocês notaram que é diferente da primeira lá? Lá no Jordão não falou escutai-o. Lá no Jordão falou: Este é o meu filho amado, em quem tem prazer de habitar. Pode ler lá que parou. Aqui no Monte da Transfiguração ele falou a mesma coisa. Este é o meu filho amado, em quem tem prazer de habitar, escutai-o. Aí é adoção. Aí é adoção. Veja, a ele ouvi. Parágrafo 36, o profeta diz: agora nesta ocasião, Deus escolheu para serem testemunha 3, e ele colocou de um lado Pedro, Tiago e João. Se você observar, sempre quando ele ia fazer algo grande, ele tomava aqueles 3. Querem saber por quê? Pedro, Tiago e João? Esperança, fé e caridade. Os 3 dos grandes dons de Deus. Esperança, fé e caridade. João, naturalmente, sendo o amor, era caridade. Tiago era esperança e Pedro era fé. E ele tomou esperança, fé e caridade para encontrar ou colocar neles o que ele iria fazer. Parágrafo 37. Agora, nós encontramos que quando ele subiu a este lugar, o qual mais tarde foi chamado de Santo Monte, ou Lugar Santo, onde Deus estava, nós encontramos isto lá em cima, quando eles chegaram no monte. Deus tinha 3 lá dos céus também. Sobre a montanha estava Moisés e Elias e Jesus, que tinha se transfigurado de corpo físico para corpo teofânico. Ele tinha se transformado. Veja bem, então tinha 3 da terra e 3 dos céus, testemunhando. Ali estavam as 3 criaturas terrestres, Pedro, Tiago e João. E lá estavam 3 criaturas do céu, Elias, Jesus e Moisés. 3 testemunhas do céu, 3 testemunhas da terra. Quando Deus prepara para fazer algo, Ele sempre toma testemunha daquilo.
Ele nunca faz coisas sem testemunhar. A ele ouvi, parágrafo 97. Deus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nota bem aqui, isso aqui é muito interessante. Não Moisés, não justiça. Nós agimos com muita justiça. Não justiça, não lei, legalismo, forçar. Mas a ele ouvi, ele tem misericórdia. A teofania de Deus, ela tem misericórdia, porque é Cristo. É o transformador, é o gerador. Não a lei. A ele ouvi, ele tem misericórdia para ti, ele tem dons para ti. Ele foi aos céus e deu dons aos homens. E Deus fez exatamente o que ele fez com o seu filho quando ele recebeu a adoção lá. Agora, parágrafo 97. Por outro lado, Deus quis dizer assim: não me ouça mais. Não adianta você pedir para Jeová. Não me ouça mais. É o filho. A ele ouvi. Por isso que é tudo em nome de Jesus. Em nome do filho. Mas meu filho recebeu a adoção. Ninguém vem ao Pai senão pelo filho. A ele ouvi. Aí o profeta diz aqui, ó, que coisa. Como Deus deseja tomar a sua igreja, grava isso na vossa mente. É o parágrafo 97, a ele ouvi. Ó, que coisa. Como Deus deseja tomar a sua igreja hoje e dar-lhe a adoção. Essa mensagem aqui foi pregada antes dos selos, a adoção. Ele dá o seu nascimento e agora ele deseja dar-lhe a adoção. Mas nós simplesmente não nos aquietamos e ficamos querendo poder nosso. Convencer com palavras nossas. Ele deseja lhe dar adoção, mas nós simplesmente não nos aquietamos. O profeta está falando com a igreja. Agora observe. No dia, isso aqui eu tomei da escala do irmão. Escrevi aqui agora com a mão. No dia 22 de janeiro, o irmão Branham teve a visão em sua casa. Dezembro. Não, aqui eu marquei janeiro, então eu marquei errado. 22 de janeiro, não é? Então eu marquei. A visão foi dezembro? Certo? Então foi dezembro. De 62. Não, irmão. O irmão Branham teve a visão em sua casa. Naquele dia não teve culto. No dia 23 de janeiro, dezembro, teve culto. A mensagem de reprovação por causa da palavra. Eu não sei porque que eu marquei aqui equivocado isso aí. Errado. E ele expressou aquilo para a igreja. A visão. Não era a ação, não. No dia 11, 10 e 11 de janeiro, de dezembro, então, janeiro, né? Aí é janeiro. De janeiro, veio aquela visão da espada. A espada caiu na mão dele. Bom, aqui no 7º selo, no parágrafo 285, ele mostra que aquilo lá não era uma visão. O irmão Joaquim parece que falou nisso aqui. Ele, não sei, eu não posso dizer, será que eu dormi? Ou eu não sei, será que eu entrei em transe? Não sei. Foi uma visão. Foi uma visão? Eu não posso dizer. A única coisa que posso dizer é do que eu, exatamente a mesma coisa como aconteceu com aqueles anjos. Mas aqui os anjos não tinham aparecido ainda, era o anjo da visão. Ele estava mostrando aqueles anjos da visão. Aquilo atingiu a minha mão, e eu olhei e era uma espada, e ela tinha um cabo de pérola muito bonito, e tinha uma proteção de ouro sobre ela, e a lâmina parecia algo de cromo,
como prata, e que brilhava muito. E ela estava tão afiada, ó que coisa, eu pensei, não é esta coisa mais linda? Simplesmente encaixava na minha mão. Eu pensei, isto é simplesmente lindo, mas eu disse, ei, eu sempre tive medo dessas coisas. De uma espada, eu pensei, o que eu farei com isto? Logo, no 287, o profeta diz, logo então, uma voz estremeceu ali, que fez as pedras rolarem, e disse, a espada do rei. Note bem o artigo, a espada do rei. E então eu saí daquilo, a espada do rei. Agora, se tivesse dito uma espada de um rei, mas disse a espada do rei. E há somente um rei, e esse é Deus. E ele tem uma espada, que é a sua palavra. Vocês vão anotando como que primeiro ele chamou a atenção do profeta, mostrando a visão da palavra, e depois ele manda a palavra, porque a palavra, a plenitude da palavra que Deus deu para o profeta, que é para nós, foi a revelação dos 7 selos. Foi a plenitude da palavra. Veja bem, através do qual eu vivo. Então ajuda-me, Deus, entenda seu santo púlpito aqui, com esta santa palavra. Esta é a palavra. Amém? Ó, que dia estamos vivendo, que grande coisa. Vê o mistério, o segredo. Aí ele fala a terceira e faz uma reticência. No parágrafo 289, ali de pé, quando isto me deixou, algo simplesmente chegou para mim e disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz. Vocês vão anotar que agora a coisa estava dentro dele. A encarnação da palavra em nós, ela vai ser dessa forma. Nós vamos chegar a sentir a palavra dentro de nós. O que nós estamos fazendo é trazendo a palavra para dentro. É mistério isso aí. A palavra falada, ela não vai ser manifesta só por leituras da mensagem. Ela vai ser falada com a mistura da palavra na sua alma, que a sua alma é que veio de Deus, ela é a palavra. E a palavra vai expressar realmente o poder criador de Deus. Nós vamos precisar disso, não sei que jeito, mas nós vamos precisar disso. Nós não sabemos que apuro nós vamos ter. O que vai acontecer com nós? Antes de nós chegarmos a esse corpo glorioso. Mas essa palavra está, quando o profeta fala lá que você vai orar, a sua mesa não tem comida, e você vai orar e Deus vai trazer comida. O que é isso? Isso tem que entrar dentro de nós agora. Nós temos que deixar essas coisas que nós estamos agindo humano. Você tem que morrer o homem humano. Tem que eliminar isso aí. Precisa a teofania de Deus. Vocês não esquecem, eu gosto de repetir isso. Teofania, alma, palavra, Cristo, Cordeiro, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença uma da outra. Se eu falar Cordeiro, eu estou falando alma. O Cordeiro era a alma de Jesus. Se eu falar palavra, é a que estava morando em Jesus. Se eu falar Cristo, é o que estava em Jesus. Tudo é a mesma coisa. O profeta, vocês vão seguindo as mensagens e vocês vão notando. O profeta, numa mensagem, fala: Cristo é a palavra. Noutra mensagem, ele fala: Cordeiro é a palavra. Noutra mensagem, ele fala: a alma é o Logos. Vai falando, aí você vai captando aquilo e vai marcando. Aí você vai ver: olha, tudo é a palavra, tudo é a alma, tudo é o Logos. Isso é grande mistério para nós. Nós temos que frisar isso na nossa alma, não como uma concepção natural. Então veja, não temas. Agora eu não ouvi nenhuma voz.
Foi como se falasse dentro de mim. Esse é o grande mistério. Nós temos muito costume de dizer assim, eu senti de Deus. Você às vezes está sentindo vontade de Deus, mas quando você sente Deus dentro de você, a palavra sai e o problema é resolvido. Você viu? Então veja bem, foi como se falasse dentro de mim. Eu tenho simplesmente que lhe dizer a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo me atingiu e disse, não temas, esta é a terceira puxada. Ela tem explicação? Você pode ensinar a terceira puxada? Não, ela tem que estar dentro de você. Ela tem que estar dentro. Não tem explicação. Oh Deus, ajuda nós a entender isto, meu Deus. Como pode nós viver tanto tempo e ainda dependente, sendo que o poder está dentro de nós? A espada do rei. Agora, se eu tivesse dito uma espada, é que eu já li. Parágrafo 290, é do selo, o sétimo selo. A terceira puxada, vocês recordem disto? A congregação diz amém. Ele disse, você tem tido tantos personificadores nisto, no que você tentou explicar, mas disse, nem mesmo tente isto. Você recorde? Quantos se lembram desta visão? Amém? Ora, está por toda parte, está nas fitas, em todos os lugares. Isto aconteceu há cerca de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Foi os 7 anos atrás. Disse, não tente explicar isso. Aquela visão que ele teve da tenda, que foi uma confusão tão grande essa visão da tenda. E agora a gente vê que era a tenda. A tenda era outra dimensão. A tenda é para teofania. E nós ficávamos, e eu congreguei no lugar que tinha até uma tenda para montar, para a gente esperar o profeta e tanta coisa. Meu Deus, como que nós sofremos. Como que nós sofremos nessa mensagem. Dificuldades para crer. Depois já entrou esses ismos mostrando tanta coisa da terceira puxada e nós estamos. Eu não entendi. Não foi fácil manter na linha como nós estamos. Não foi fácil. Não foi fácil. Não é que não foi fácil, mas precisou Deus entrar em cena. Foi Ele. Nós não temos capacidade. Deus trouxe a matéria. Você não consegue colocar uma corrente elétrica de 360 volts em um fio 20 ou um fio 16, ele estoura. Ele precisa de cabo. Não tem matéria suficiente, o poder de Deus não entra. Ele é poder forte. E Ele sabe escolher. Então, os piores, no sentido moral, social, físico, às vezes são aqueles que têm resistência para a matéria de Deus, para o poder de Deus entrar. Essa é a realidade, é onde nós não aceitamos certas coisas. Nós estamos peneirando muito com o nosso julgamento humano. É difícil isso. Então vocês vão notar. Ele disse, ora, está por toda parte. Não tente explicar isso. Deixa essa terceira puxada. Esta é a terceira puxada, mas eu encontrarei ali. Isso é correto. Amém? Ele disse, não tente. No dia 28 de fevereiro, os 7 anjos apareceram no céu. Nós vimos ontem
como apareceram. Aí houve tanta confusão que mudar, não é isso, não é essa data, não é aquela coisa. Bom, Joaquim, Deus fez você fazer isso. Deus faz nós fazer coisas que nós nem pensamos que devemos fazer. É Ele que faz. Nós temos que entender que nós estamos sob o controle dEle. Se você entrar aqui no Espírito, Deus vai fazer você falar coisa que o melhor que tiver aqui precisa daquilo. Pode crer. Não tem sábio para Deus. Não tem sábio. Deus tem o tempo e a hora e a necessidade da hora. Agora veja bem, ela foi fotografada por vários lugares do estado, porém o irmão Branham não sabia disso ainda. Porém ele tinha dito numa mensagem, onde está o rei do judeu, ele o rei do judeu, no parágrafo 72. Ele disse assim: sempre Deus mostra isso através de sinais celestiais. É por isso que eu ainda costumo seguir o mapa para nós estar vendo o que está acontecendo. Ele não faz nada sem primeiro dar um sinal no céu. E desde quando ele fez alguma coisa que ele não mostrasse um sinal celestial primeiro? Pense nisso. Em cada era que você desejar, Deus sempre mostra sinais no céu primeiro, antes dele fazer qualquer coisa na terra. Isto é, que vê o sobrenatural. Cai no natural e é manifesto em cada era, todo o tempo. Vocês notaram que o 28 de fevereiro, os anjos apareceram nas nuvens, mas não apareceu para o irmão Branham. O Branham não viu. Os fotógrafos lá tiraram e ficaram todo o tempo com aquilo lá, sem saber o que era, e procurando provar isso, provar aquilo, não sabia. E ficou até um pouco sem muito interesse. Depois, em maio, 17 ou 19 de maio, foi que, um pouco antes, a ciência lá, como o irmão mostrou, a ciência mostrou lá. Mas a que mais trouxe curiosidade foi a Light, que o irmão Sotman, ou o Fred, não me lembro dos dois, chegou e mostrou para o irmão Branham: você conhece isso aqui? Eu não sabia. Mas depois ele lembrou da visão, que aí já, quando o Maio apareceu na revista, os anjos já tinham aparecido para ele. Os anjos apareceram em março. E a fotografia foi tirada em fevereiro. Em março os anjos chegou. Aí, eu queria que vocês notassem bem essa expressão: onde está ele, o rei do judeu. Deus sempre mostra isso através dos sinais celestiais primeiro. Quando ele fez alguma coisa que ele não mostrasse o sinal celestial primeiro, pense nisso. Em cada era que você desejar. E Deus sempre mostra sinais no céu primeiro, antes dele fazer qualquer coisa na terra. Foi 28 de fevereiro, aí a revista Life publicou em 17, mas eu vou mostrar uma coisa primeiro para depois mostrar a vinda dos anjos. Vamos falar sobre a Life, a revista Life. Não, hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 104. A revista Life, a edição 17 de maio de 1963, saiu um artigo acerca desta nuvem sobrenatural, no qual disseram: um círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson e Phoenix, Arizona. E isso sucedeu exatamente da maneira que disse, quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como na forma de um triângulo. Temos a fotografia da nuvem pendurada na igreja. Aqui ele já tinha a fotografia pendurada na igreja, a nuvem. Ela tinha
27 milhas de altura, ela estava a 27 milhas de altura, umas 30 milhas de largura, todavia não entendem o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu em igual maneira. O irmão Fred Sotman e o irmão Jen Norman e eu estávamos de pé ali, como 3 testemunhas. Note bem que nós vamos chegar à adoção do ômega. Observe a semelhança do Monte da Transfiguração. Mesmo que aconteceu lá no Monte da Transfiguração para adotar o alfa, o Monte do Pôr do Sol para adotar o ômega. Vocês estão seguindo isso, né? Bem. Também, nosso Senhor levou Pedro e Tiago e João no monte como testemunha. Vimos quando isso sucedeu. Ali estava nos céus, tão alto onde não há umidade, nem nada para causar uma nuvem, como podia então estar ali, foi formada pelos anjos de Deus, regressando depois de haver dado sua mensagem. Hoje tem-se cumprido as Escrituras, esta profecia em nosso meio. Agora, no 7º selo, parágrafo 275, o profeta diz: você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele apareceu para mim mais do que os restantes dele. Isso aí, futuramente nós vamos aprender depois qual é essa diferença desse anjo mais sobressalente. Vocês recordam disso? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado, e em cima, e um em cima. E o que estava mais próximo de mim, aqui contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordem? Eu disse, ele tinha seu tórax para fora. Ele estava voando para o leste. Vocês se lembram disso? Assim, eu disse, ele me apanhou e levantou. Vocês recordem disso? Vocês notam isso? Esses 7 anjos, eu não sei se aqui eu vou chegar lá, mas acho que não sei. Numa mensagem o profeta disse que é a 7 teofania dos 7 mensageiros. Aí cada mensageiro daquele trouxe um selo. Paulo trouxe o primeiro. Sabe? Cada teofania daquela trouxe uma mensagem em cada dia. Cada dia ele pregou uma mensagem no estúdio dele. Isso é muito profundo. Aqui está aquele com o 7º selo, a coisa que eu quis saber em toda a minha vida. Amém? Aqueles outros selos significavam muito para mim, naturalmente, mas, você não sabe o que este tem significado. Pela primeira vez na vida, o irmão Branham bateu no púlpito várias vezes. Sabe por que ele batia no púlpito, sim, várias vezes? Vocês sabem? Porque uma palestra dessa é danada para o diabo dar sono. É, danado para o diabo adormecer as pessoas, para não deixar aprender. Então o tapa que ele dava, ele acordava todo mundo. Deus exigiu isso dele. Todo pregador que começa a fazer palestra, que ele não bater, as pessoas não entendem quase nada. Que cochila. E é o diabo que faz. Acredita isso? Agora, o que foi isto? Ele ouviu um testemunho. Vocês recordam quando eu lhe disse que aquilo não era isso? Isso era
uma parte adicional do meu trabalho. Você compreendeu isso? A congregação diz amém. E assentado ali, em cima, no crânio sabino. Aí ele mostra outra coisa. O Pai Celeste sabe disso. Tão verdadeiro como vocês viram isso acontecer. Aqueles anjos desceram ali e vindicaram cada mensagem ser a mesma. Não sei se vocês compreendem, mas a teofania de Paulo desceu lá no primeiro dia e trouxe o primeiro selo para o irmão Branham. E quando o Martim é o segundo ali, que eu não lembro direito, Irineu, quando a teofania, no segundo dia foi a teofania de Irineu que desceu e deu a mensagem dele para o irmão Branham. Assim, o terceiro teofania também desceu no terceiro dia e trouxe no estúdio dele a mensagem. E o quarto, e assim foi sucessivo. Ele pregou os 7 selos em 7 dias. Isso é muito misterioso. E aí ele diz assim, vindicando que as mensagens eram a mesma. Sequência do poder de Deus. Por isso que Paulo falou que sem nós eles não são aperfeiçoados. Paulo falou isso. Veja bem, teve um que pregou aqui que falou isso. Então a gente sabe que isto vem de Deus. Se isso vem de Deus ou não. Isso lhe foi predito através de uma visão. E eu não poderia lhes contar até que a obra estivesse terminada, porque eu estava proibido de dizê-lo. Aí, na história que o irmão conta, detalhou mais isso aí. Mensagem: qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 27. Então eu tenho que estar com a minha mente concentrada nesta mensagem. Atração sobre a montanha. Esta é aquela terceira puxada. E é a isto que eu devo ser realmente reverente. Eu fui para o cânion, subi ali onde as águias estavam voando. Por ali eu estava observando alguns veados ali de pé e joelhei e levantei minha mão. Ele está contando a mesma coisa da espada no selo, no 7º selo. Agora veja bem, ele disse no parágrafo 133: e a voz voltou e disse: não é a espada de um rei, mas a espada do rei. E disse: não temas, isto é simplesmente a terceira puxada, a vindicação do seu ministério. Então a vindicação do ministério dele foi na espada, a visão da espada. Agora note bem, quando ele visitou o irmão Branham no dia 8, ele diz aqui, cada anjo veio para o irmão, cada um revelando o seu selo, a sua primeira mensagem, no seu estúdio. Agora nós temos um resumo, já estamos acabando. Nós temos um resumo aqui, que eu marquei a expressão do irmão Adalto, sobre a consciência. E o que nós temos que ter consciência, eu ouvi o irmão Adalto mostrando consciência, e foi valoroso. Mas o principal ponto de consciência que nós temos que ter é do poder. O poder, nós não temos que buscar mais poder. O poder está em nós. Nós temos que manifestar. A noiva é manifestação. O poder Deus deu. Ele falou: eu estarei convosco, em vós mesmos, e vocês farão o dobro das coisas que eu fiz. Só que nós, do que temos, nós não estamos manifestando. É a mesma coisa que você está com uma cartucheira boa e a onça chega ali. Eu não estou escutando, irmão. Sou meio surdo. A onça chega, mas você não tem coragem de atirar, ou talvez não sabe o que é.
Uma das coisas mais insensíveis em nós é nós não saber o que é o poder. Nós não sabemos. Nós estamos todo esse tempo juntos, e ficamos com a cartucheira ligada e a onça pulando em cima do ser. Nazareno sabe disso. Cartucheira mirada e não tem coragem de puxar o dedo. Essa é a consciência que nós temos que ter. Estamos esperando a plenitude da adoção, porque a princípio nós já temos. Nós já temos a adoção. Ele nos chamou para isso, Ele nos predestinou para a adoção. Aí você fica esperando, um avivamento a mais, nós estamos esperando um avivamento. Não, o avivamento está dentro de você. Está aí dentro, é a palavra, ela tem que ser falada, você está segurando ela. Se você não abrir a boca e soltar o fôlego, ela não sai. Palavra. A plenitude da adoção sucederá. Quando sucederá isto? Na primeira ressurreição. Aí nós teremos uma transformação completa de corpo teofânico para corpo glorioso. O teofânico que está dentro de nós leva o nosso corpo carnal à sujeição. E essa sujeição do corpo carnal leva nós a misturar a divindade com o humano. E a divindade misturada com o humano é corpo glorioso. Teremos o corpo como o corpo do Senhor. Veja bem, veremos como Ele é. E seremos como Ele é. Quando Ele aparecer, seremos a sua semelhança. Teremos um corpo como o seu. Um corpo glorioso, glorificado. Todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais serem. A mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Deus expressando em Jesus Cristo, o qual era o Pai, Filho e Espírito Santo. A plenitude da divindade corporizada. Agora, parágrafo 65 da mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, 161. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. Tem que ter as preeminências. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era foi derramado na igreja, nos crentes. É o que o senhor pegou a primeira parte lá na época que nós começamos a crer na palavra falada. O senhor lembra? Sabe aonde eu vi isso do senhor? Naquele encontro lá de Campo Grande. Lembra? Sim. Porque eu também estava estudando a mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado. E eu não estava entendendo essa manifestação de Deus no ser humano. Quando o senhor pregou lá em Campo Grande, abriu a minha mente e eu olhei para a mensagem de Cristo, mistério de Deus revelado. Eu falei, nós não tem que estar atrás de buscar Deus, não. Deus está morando aí dentro de nós. Buscar Deus é para quem não tem Deus e para quem não é Deus. Nós não tem que buscar Deus porque nós somos Deus. Não tem que buscar Deus. Se tiver alguém incrédulo aqui, vai sair mais incrédulo ainda. Mas se tiver crente, vai sair mais crente. Nós estamos aqui a tudo, nós só estamos esperando o tempo. Olha, eu fiquei muito preocupado quando o profeta disse, se nós tivéssemos uma migalha de Deus em nós, e nós considerasse ela, nós fazíamos um mundo ali, saía desse aqui e entrava ali. Vocês já leram isso? É? Água na rocha, 160. Pois é. Água na rocha. Água na rocha, 160. Nós fazíamos um mundo ali e saía dessa tribulação aí. Nós não precisávamos ficar sofrendo esse dano. Fazia um mundo novo para nós, que beleza. E nós temos poder para fazer isso. Tem poder. O profeta disse, Deus não permite só por causa de nós temos que cumprir a expiação. Nós temos um tempo, a lei da adoção. Ele completou em nós.
Os pentecostais, todos os grupos, se unirão e eles fecharão as portas daqueles sujeitos que não ouvirem a isto, e não lhes será nem mesmo permitido abrir a sua boca, correto? E aí quando ele virá, e aí quando ele mostrará, e aí quando você terá chuva. Oh, que coisa, fique inquieto, aquietai-vos, deixe isto para lá. Agora, aí está para exatamente de volta para a palavra falada. Então somos a palavra de Deus manifestada. Vê? Jesus disse que a mesma coisa. Aquele que crê em mim, as coisas que eu sou, para que vim e o propósito que eu vim, para trazer o homem de volta para crer na palavra de Deus. Deus e não tomar nada mais que isto. As palavras, as obras que eu faço, também os fará. Aqui no versículo 74, eu não li ele, eu pulei, o profeta diz, agora, falar da semente original, primeira parte, parágrafo 274. Ele diz, agora, o que eles estão tentando fazer, eles estão tentando manufaturar a chuva tardia. O profeta diz, é besteira. Ora, a chuva tardia varrerá o mundo. Irmão, houve uma chuva temporã, semeando a palavra. Isto é certo. Agora você verá o que a chuva tardia produz, você descobrirá que haverá uma adoção. A chuva tardia. Os pentecostais e todos os grupos se unirão. E eles fecharão as portas daqueles sujeitos que não ouvirem a isto. E não lhes será nem mesmo permitido abrir a boca. Correto? E aí é quando ele virá. E aí quando ele virá, quando ele mostrará. E aí é quando você terá chuva. Deu para entender? Vamos parar por aqui. Senão nós vamos complicar. Palavra de Deus está morando em nossos corações. Creia nisso. Continua. Deus cuida de nós. Amém? Deus abençoe a todos.